Olá, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês mais algumas dicas de configurações iniciais que vocês podem fazer dentro do Adobe InDesign, tudo bem? Vamos iniciar aqui com o menu Arquivo. Em Arquivo, eu vou vir aqui na opção Abrir. Abrir é para você realmente abrir um arquivo que você já começou ou que outra pessoa começou e ele está salvo no InDesign. Tome um pouco de cuidado com a versão, tá bom? Nem todas as versões o seu InDesign vai conseguir abrir. Às vezes a pessoa mexeu no InDesign superior, de uma versão superior, e o seu é uma versão inferior, então ele pode dar alguns probleminhas de leitura. Então é sempre bacana você confirmar com a pessoa que você está trabalhando, se vocês estão trabalhando em softwares em versões compatíveis. Tomar cuidado também com a gráfica, perguntar para a gráfica que você vai mandar o seu livro imprimir, que você vai mandar a sua revista imprimir, enfim. Sempre confirmar com a versão para não ter problema de abrir, tá bom? Então, ó, ele tem aqui essas versões, então é sempre bom confirmar, tá joia? Então, abrir um arquivo que já está pronto dentro aí da extensão de InDesign. Aqui tem abrir recente, que ele mostra o último que você abriu e tudo mais. Aqui eu tenho fechar. Se eu clicar em fechar, ele vai fechar o arquivo que está aberto no momento, tá? Ou então vem aqui no xizinho para fechar esse meu arquivo. Vou vir aqui em novo, gente, para explicar para vocês como é que você inicia um projeto no InDesign, que é um passo muito importante, né? O início de um projeto, o início de um livro é um passo aí importantíssimo nas etapas de edição dentro do InDesign. Então vamos lá. Aqui nós temos três opções: documento, livro e biblioteca. O livro é quando você vai realmente abrir um livro, ele já vai vir com os painéis voltados para livro. Biblioteca é quando, vamos supor, você tem uma marca de roupa e você vai dar continuidade a algum projeto, algum livreto que você já estava fazendo, e a biblioteca já puxa o logotipo, já puxa perfis de cores, biblioteca de cores, enfim, ele vai puxar vários recursos que você pode vir a utilizar dentro do seu arquivo. E temos o documento. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com o menu documento, porque eu tenho tudo à mão ali, tudo que eu preciso está fácil. Então eu particularmente venho em documento. Vamos lá conhecer esse tal de documento. O painel dele é bem parecido com os outros softwares da Adobe, só que ele vai ter algumas opções específicas para arquivo impresso. Vamos lá, aqui, gente, é normal, tá? Quando você abre, você clica no novo documento, ele automaticamente cria, de certa forma, um arquivo dentro da sua área de trabalho ali, mas é porque você precisa acompanhar, você vai sempre visualizar essa configuração, tá bom? De repente, fiz todas as configurações aqui e cliquei em cancelar, esse sem título 1 vai fechar, tá bom? Eu vou perder esse arquivo porque ele só tá me mostrando como é que ficaria esse arquivo se eu fosse dar o OK, dar o criar aqui, né? Então vamos lá. Aqui temos recente, que é para você seguir padrões recentes que eu utilizei, salvo, algum padrão que eu já utilizei, que eu já tenha salvo. Aqui ele tem alguns padrões específicos para impressão, como por exemplo A4, A5, enfim. Tem modelos aqui também que são arquivos prontos, lembrando que alguns você tem que pagar, ó. Os que estão em exibição aqui são grátis, para você editar o texto, editar a imagem, mas você pode comprar modelos também. Temos aqui tamanho de web, lembra que no vídeo anterior comentei que você pode também fazer arquivos digitais? Então, não precisa ser só arquivo impresso, tá? Você pode criar publicações digitais também. E temos aqui já no tamanho de dispositivos móveis. Você pode escolher um desses padrões aqui ou então criar. Então, vamos lá, vou dar a opção de vocês criarem um arquivo novo. Eu posso colocar aqui teste aula, tá? Eu coloco aqui em detalhes da pré-definição. Eu já insiro o nome, mas inserir o nome não significa que eu estou salvando o arquivo. Eu somente estou colocando o nome desse arquivo para me facilitar. Aqui em largura e altura, gente, vamos lá. O InDesign trabalha, vamos supor que você está fazendo um livro aqui, certo? Eu vou dar o exemplo do tamanho do meu livro. O meu livro é 30 por 30, o arquivo fechado. Fui lá na gráfica e recebi um arquivo de 30 por 30. Esse valor 30 por 30 é o que eu vou colocar em largura e altura. Aqui eu só vou mudar a unidade para centímetro, tá? 30 por 30. Pensem assim, na minha mão, que tamanho que eu quero que a gráfica me entregue? Na minha mão, impresso ali. Ah, é 30 por 30, tá? Então, a largura e a altura é o formato redondinho, sem mais nem menos, tá bom? A gente vai chegar nos outros valores. Então, aqui largura toda, altura eu coloco, unidade eu coloco. Se o meu arquivo não tiver essas mesmas
as mesmas medidas na largura e altura, eu teria que escolher a orientação. Aqui eu vou tirar um pouquinho a página, ó, da frente, vocês vão ver que ele já adaptou meu arquivo para 30 por 30. Quantas páginas eu quero? Eu quero 4 páginas, vamos supor. Aqui não dá para vocês verem, dá para ver aqui, ó, ele criou 4 páginas. Páginas opostas, ou seja, eu vou querer colocar uma do lado da outra, lembrando que sempre a primeira e a última são soltas, né? Elas são visualmente desvinculadas uma da outra. Só as páginas de miolo é que formam um parzinho de páginas opostas. Vou colocar aqui 8 páginas, por exemplo, ó. As páginas no miolo ficam opostas, tá? Não se preocupe tanto com página agora, tá bom, gente? A gente vai configurar painel de páginas mais pra frente, mas aqui é importante que vocês saibam para criar um arquivo. Se eu não quiser páginas opostas, eu tiro essa opção e ele fica um embaixo do outro. A gente deixa essa opção de uma folha embaixo da outra se você fosse fazer, por exemplo, um espiral. Sabe aqueles livrinhos de receita que são espiral? Então eu posso fazer nesse modo, não precisa ser página oposta, tá bom? Se fosse brochura, né, aquele sistema onde a gente grampeia as folhas ou costura as folhas, eu teria sempre que trabalhar com páginas opostas para visualizar. Aliás, isso aqui vai depender também da gráfica, tá? O meu livro é brochura e vocês vão ver que ele não tem páginas opostas. Então, quando você for imprimir, é sempre legal confirmar as configurações com a gráfica. Bom, aqui nós temos coluna, gente. Também vamos falar um pouco mais pra frente. Mas colunas, a coluna, né? É uma linha visual. Cadê a coluna? Deixa eu diminuir aqui um pouco. Não sei porque a coluna não está aparecendo, mas depois a gente vai ver colunas também para configurar. O botãozinho visualizar está aqui, não sei realmente por que não apareceu. Mas olha só, coluna é uma linha visual que o InDesign deveria criar aqui pra gente, que é só uma referência, tá? Pensem no jornal, o jornal tem várias colunas de informação, certo? Então você cria uma linha ali de referência que fica mais fácil de você criar os quadros de texto. Então é só visual, não quer dizer que ele vai cortar a sua página em 3, em 2, enfim, é só visual mesmo. Aqui em margem, gente, é uma margem de segurança que serve para você colocar um limite para os seus textos. Então, todo o texto vai até a margem de segurança, no máximo, porque depois disso pode cortar, pode ficar um pouco perigoso. Os valores de margem, gente, vão depender muito da gráfica, então sempre falo, antes de você iniciar um projeto, já tenha em mente em qual gráfica você pretende imprimir o seu arquivo, para que a gráfica te passe esses valores antes, tá? O meu TCC, eu fui ver a gráfica depois, eu fui configurar com a gráfica depois e tive trabalho, porque eles me passaram outros valores de margem, de sangria, e depois eu tive que correr para ajustar tudo. Mas é muito importante que você respeite os valores que a gráfica te passar, tá bom? Então a margem ela fica para dentro do documento, vocês vão ver ele no meu livro, é o limite para texto. Temos aqui sangria. Sangria é uma margenzinha, ó, apliquei aqui. É uma margem que excede a sua página final, né, a sua largura e altura final do arquivo, e ela serve para você inserir o plano de fundo. Geralmente o plano de fundo deve ir até a sangria, tá bom? Já eu explico mais sobre isso. E espaçador é uma linha, vou colocar ela um pouco maior para vocês enxergarem, tomara que apareça. Deixa eu colocar à esquerda também, para vocês conseguirem ver. Ó, espaçador é uma linha azul. Esse espacinho entre a sangria e entre o espaçador serve para você colocar alguma informação, algum comentário, algum recado para a pessoa que está trabalhando naquele arquivo junto com você, tá bom? O espaçador eu particularmente nunca usei, mas é legal que você entenda para que ele serve. Beleza, configurei tudo, criar. Espera um pouquinho. Aqui, agora apareceu coluna, ó, gente, não estava mentindo, hein? Agora apareceu coluna. Então, a coluna, essa linha visual que ele criou aqui, medianiz é a distância entre uma coluna e outra, mas a gente vai ver isso aqui mais pra frente também. Olha só, vamos só entender essas linhas. Sempre olhem o seu arquivo e pensem assim, a folha branca é o que vai ser impresso, vai chegar na sua mão, o arquivo de 30 por 30.
Essa linha rosinha aqui do meio, ó, tá rosa e azul, né, um roxo, é a margem de segurança para texto, então ela é sempre para dentro do seu documento. Essa linha vermelha é a sangria, ou seja, o seu plano de fundo deve encostar na sangria. E o azul é o espaçador, você pode colocar algum texto aqui, alguma informação. Vamos ver na prática? Abrir aqui o meu livro e vamos ver as linhas dele. Olha só. Como o meu livro tá com fundo, tá com imagem de fundo, vocês não vão conseguir mais ver a página branca. Mas a página branca, a folha branca em si, seria essa linhazinha aqui, ó. Tá vendo? Uma linha branca fininha. Então, o meu arquivo foi impresso e foi cortado até essa linha aqui. Essa linha rosa é a margem de segurança de texto. Vocês podem ver que não tem texto algum para lá da margem. E a linha vermelha é a sangria, ou seja, o meu plano de fundo, a minha foto, deve ir até a sangria. Então, olha só. Tá vendo esse aqui é o brasão do nosso chapéu lá da Famuta. Essa frase aqui, ó, ela será cortada, ela não vai ser impressa. Aliás, ela vai até ser impressa, mas depois a gráfica vai cortar esse pedacinho aqui, ó, da sangria. Por que eu tenho que usar a sangria em alguns casos? Porque dependendo do modo de corte da folha que a gráfica vai utilizar, às vezes a folha sai um pouquinho do lugar e ele acaba cortando um pouquinho a mais ou a menos da sua folha. E a gente faz essa sangria para não acontecer o risco de ficar um filete branco, ficar um pouquinho de folha sem impressão nenhuma aparecendo. Então, em arquivos grandes, em arquivos mais complexos, é comum que a gráfica peça um valor de sangria, tá bom? Mas a gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Outro ponto importante é o menu configurar documento. Gente, tá um delay aqui no Zoom. Socorro. Vamos lá. Aqui eu venho em arquivo, configurar documento, e eu consigo confirmar as informações que eu escolhi. Na verdade, eu estou dentro do meu livro, mas desculpa, a largura e a altura são as mesmas, ó. O meu arquivo tem 30 de largura por 30 de altura. Aqui eu consigo mexer, de repente eu não quero mais margem de 30. Eu quero, margem de 20, eu quero margem de 30. Dou um tab. Poderia deixar vinculado aqui também, tá? E dou ok. Vocês vão ver que essa linha vai mexer. Ó, tá vendo? Eu alterei a margem do meu documento. Então, uma vez que você coloque a margem, não é que aquele valor ficar para sempre. Você pode alterar, tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos a régua. Régua é assim, ó, Ctrl R. Eu oculto a régua, ou Ctrl R novamente, eu exibo a régua. A régua é interessante para você acompanhar a largura do seu documento. Opa, peraí que eu dupliquei aqui o arquivo sem querer. E você pode também escolher a unidade de medida dessa régua. Basta você clicar, vamos esperar voltar aqui. Basta você clicar com o botão direito em régua, você pode escolher, de repente eu quero essa régua em centímetros, tudo bem. Tá bom? Temos também linhas guias. Deixa eu voltar para o meu teste aula aqui, o arquivo tá mais leve. Linhas guias é quando eu crio um objeto. E quando eu aproximo ele de outros objetos, ele vai mostrando essas linhas, certo? Que é chamado de linha guia. Eu posso configurar em editar, preferências, guias e áreas de trabalho. A gente já viu também em outro software, mas é sempre importante vocês saberem. Tá bom? Então, aqui eu configuro as cores e tudo que eu fizer aqui na minha tela eu consigo acompanhar através do painel. Tá bom, gente? Então, na aula de hoje é isso. E nas próximas aulas a gente vai ver outras funções e atalhos bem interessantes do InDesign. Até a próxima aula. Tchau, tchau!